E aí, Fala, meu amigo Samuca. tudo bem, cara? Tudo bom, querido? Obrigado aí por essa participação na nossa live. Cara, agradeço imensamente aí. Sei que dá correria aqui, tá? Com todos os É, acontecimentos do nosso e-commerce, pô, quanto tudo muito acontecimento. rápido. Tá E, cara, divertido. você é aquele cara sem apresentação, né, bicho? É um cara que é parceiro nosso, parceiro aí, cara, de várias coisas no mercado. É um cara que conhece muito do e-commerce, é um cara que está aí. O cara escreve livro, né? Então vai falar o quê? O cara escreve livro, poxa, olha lá. Então é um cara que tem muito conhecimento do que fala, é aquele cara que é gostoso quando a gente se encontra, ouve tudo que você tem a dizer, que é um grande aprendizado, né? E um cara que aí no Brasil é um dos que mais conhece na parte de Omnichannel, né? Teve à Que frente aí de isso? grandes operações, de grandes empresas. E, cara, conta resumidamente um pouquinho da sua vida. Pô, obrigado pelo convite aí. Valeu, Rafa também, todo o pessoal da Live E-Commerce. Primeiro pelo convite. É sempre muito bom poder participar. Tô tirando um pouco do brilho aqui do meu notebook, agora que eu vi que tá me judiando. É, eu tô aí, cara, 23 anos, né? Nessa vida aí de e-commerce, ERP, gestão, processos e me divertindo bastante, né? Mais recentemente aí agora esse ano com o E-commerce Brasil tem sido bem interessante aí o movimento que a gente conseguiu fazer, né, de reinvenção, inclusive do E-commerce Brasil, que já é um ícone para o mercado, mas agora Ainda cada mais vez ainda, mais né? cada vez mais com coisas legais acontecendo. Nesses 23 anos aí, né, tem, sei lá, um pouco mais de 350 artigos publicados aí nos principais portais. São dois livros, né, um livro sobre ERP, que eu lancei em 2017. Esse aqui com meu amigo Marucho, é o mais Marucho. recente aí, ó, super legal, 300 páginas com conteúdo muito bacana aí, contando um E já pouco. li tudinho, tá? Beleza. Que legal. Mas assim, né? Sempre tentando, na medida do possível, ajudar as pessoas, as empresas. A gente levar conhecimento é sempre muito bom aí. E mais recentemente, né? Desde 2013, vai fazer 7 anos agora, no mês que vem, em setembro, que eu comecei a falar sobre o Omnichannel no Brasil. E isso me rendeu aí uma série de dores de cabeça e muitas risadas também, mas acima de tudo uma série de projetos muito legais, muito interessantes aí que estão no ar, funcionando e muito bom aí esse tema, porque é um tema que ainda tem muito para a gente fazer no Brasil, né? Agora em época de pandemia, um monte de gente me falou, nossa, mas então o Minichannel morreu, né? Eu falei, não, pelo contrário, né? Não. O pessoal acha que o Omnichannel é exclusivamente comprar online e retirar na loja. Na verdade, não. A gente pode falar sobre 1 milhão de coisas aí, né? Tem no mínimo 10 macroprocessos de uma operação Omnichannel, então é para a gente falar bastante aí sobre isso. E já entrando nesse nosso tema, né, do Omnichannel, a gente percebe que o pessoal, eles entendem o Omnichannel de uma outra forma, né? Uhum, Parece que é fácil, mas não é. Parece que é simples e também não é, né? Então, tem de toda a operação, né, até de governança da empresa, né, exato. acaba afetando, principalmente agora que a indústria está vindo forte Uhum, e desesperada, querendo exato. iniciar a sua operação de e-commerce e ainda não entende. Não entende nem de uma simples operação de loja virtual, ainda mais se você falar de omnichannel, né? E, Exato. cara, queria bater esse papo com você e para a gente procurar entender o que o pessoal está fazendo de errado, Uhum. se existem processos, etapas, como que a pessoa consegue aplicar o Omnichannel na sua operação, na sua loja, principalmente empresas que têm rede de lojas Uhum. físicas, né? Tá. Acho que a gente consegue começar falando um pouquinho do que, o que está acontecendo no mercado. O pessoal está muito focado nessa história da pandemia,
mas a gente tem que voltar uns capítulos ainda aí para entender. Então, num passado não tão distante, as empresas eram single channel, né? O cara basicamente tinha um canal de negócio, né? Então, o cara ou ele era loja física, ou ele era só e-commerce, ou ele era só indústria, né? Então, cada um se dividia muito bem e cada um se mantinha ali no seu quadrado, né? Isso durou muito tempo. Se a gente pensar em indústria, por exemplo, a gente está falando do foco da indústria começa em 1913, né? A gente estudou aquele negócio lá sobre Ford, né? E desde 1913 vem ali, né, muito bem, tá? O que aconteceu nos últimos 15, 20 anos, né? A gente tem uma mudança no comportamento das pessoas. Então, vou contar uma coisa aí que você vai lembrar, né? A gente, quando queria ouvir música lá, a gente era moleque, a gente tinha que comprar o Walkman, Exato. né? Então, era o que tinha para consumir música, né? Então, muita gente ficava naquela situação assim, pô, se eu quiser consumir, eu tenho que comprar o que a indústria tem para me fornecer. E naquela época, a indústria fornecia o Walkman. Era o que tinha. Então, se era o que tinha, é o que a gente ia comprar, né? Durante muito tempo foi assim. Então, o pessoal comprou videocassete porque queria assistir o filme e era o que tinha. O pessoal foi na Blockbuster, na locadora, porque era o jeito que tinha, né? E de repente, Alves, essas coisas começaram a mudar, virou um turbilhão essas mudanças, né? Então, assim, pô, agora eu quero consumir música, como é que eu consumo? Sei lá, eu posso comprar um CD, por incrível que pareça, vende ainda. Eu posso comprar um DVD, tem para vender. Eu posso comprar música online. Eu posso ouvir gratuitamente. Eu posso ouvir no meu smartphone, no meu carro, no Na meu minha TV. computador, na minha TV. Então, assim, as coisas se tornaram um pouco menos restritas do que a gente estava acostumado. E aí esse negócio muda o paradigma completamente, né? As empresas elas precisam se aperfeiçoar, elas precisam mudar, melhorar em função, né, de tudo isso que está acontecendo. Os consumidores, eles têm uma pegada hoje completamente diferente. Eles não se limitam ao que a indústria quer fornecer. Eles não se limitam ao que é o single chain. Ah, não, eu só vou comprar se for na loja física. Não, hoje se você quiser comprar carne, você não precisa ir no açougue, entendeu? Você compra na palma da mão aqui no teu smartphone, você compra carne. E você compra qualquer outra coisa, entendeu? Você compra um carro, se você quiser, aqui no smartphone e paga, né? Que a gente tinha um paradigma que antes não dava para pagar. Hoje você paga, né? Então, isso vem mudando e isso trouxe, né, à tona essa nova realidade que é o Omnichannel. Então, a gente passou pelo Single Channel, que é esse primeiro momento, o Multi-Channel, que é um segundo momento, onde a mesma empresa ela começa a ter dois ou mais canais, só que esses canais eles ainda separam e segregam demais as pessoas, né? E fala assim, eu tenho uma oferta diferente num canal do outro canal, eu tenho um jeitão de Uhum. fazer esse lugar, tenho um jeitão de fazer no outro. E isso tudo não é legal para o consumidor. O consumidor percebe esse movimento, tá? E fala assim, poxa, peraí, o cara vende na loja dele.com.br, na loja física e no Mercado Livre. Só que no Mercado Livre, como eu tenho meus pontos lá, o meu frete fica mais barato do que nos outros canais. Então eu vou comprar pelo Mercado Livre. Aí ele vai lá e compra porque é interessante para ele, ele entende os Correto. canais, ele compra. Ele sabe que ele está comprando a mesma empresa. Recebe essa mercadoria em casa, percebe que tem um defeito. Na hora de trocar, ele fala: não, não vou trocar pelo Mercado Livre. Eu vou ligar no televendas dessa empresa e vou falar: comprei pelo Mercado Livre, quero trocar. E aí isso deu origem a um negócio chamado cross-channel, tá? Que é as empresas não estavam preparadas para que o consumidor agisse em vários canais. Tá? E aí Exatamente. isso tudo virou uma bola de neve. Até aí, single channel, multi-channel e cross-channel, o consumidor sempre está numa ponta e a empresa em outra. Né? Esse relacionamento ele é um relacionamento muito focado na transação comercial. Tá? O que muda a partir de 2013 com a chegada do Omnichannel? Tá? O consumidor assume o centro dessa brincadeira. Então não é a empresa que está colocando o consumidor no centro de nada. É o contrário. É o consumidor que está assumindo
o centro de tudo que vai ser feito daqui para frente. Então ele fala assim, pô, eu quero comprar, eu tenho um monte de canais, então eu vou entrar no Google primeiro e no Google eu vou entender melhor o que é esse produto. Agora, quando eu quiser comparar preço, eu não comparo no Google Shop, porque o Google Shop é ruim de comparar preço. Então eu entro, abro 10 abinhas nos 10 principais marketplaces que vendem esse produto e fico lá no Buy Box vendo quem é o cara que está vendendo mais barato. Nesse meio tempo eu acabo descobrindo que tem um fator frete. Aí eu começo a comparar produto, preço e frete. Então ele vai selecionando os canais. E aí ele obriga que as empresas estejam no máximo de canais possíveis. Isso serve para comprar, isso serve para posicionamento do negócio. Então não existe hoje uma indústria que não esteja numa rede social. Ela tem que estar lá. E ela tem que ter um botãozinho lá, mensagem, na rede social, para o cara mandar um direct para ela e falar direto com ela. Pode ser que não seja nem ela que E atenda. responder rápido, né? E responder rápido. Pode ser que não seja nem ela, pode ser que ela esteja terceirizando isso. Mas ela precisa estar presente na rede. Então, tanto para comunicação, né? Antes o cara focava só na TV, ele falava, TV dá resultado, vou fazer só TV. Hoje não. Hoje o cara fala assim, eu preciso estar na TV, preciso estar nas redes sociais, preciso estar no Google, preciso dar um pouco de dinheiro pro Facebook, pro Instagram. Ele tem que. A TV ela agora está se tornando um meio, né? Para frente Sim, agora. Tá vindo sim. forte, né? Essa É. tendência que veio, que eu acredito que veio muito com as lives que Isso, estão com sendo live commerce. feitas, né? É isso aí. Cara, legal. Nós estamos numa live da Live Commerce falando sobre live commerce. Muito bom, muito bom. Então, assim, cara, um pouquinho do que trouxe a gente até aqui é isso, tá? Então, o que é o Omnichannel no final das contas? Né? A junção dessas duas palavrinhas. O Omni, que significa presença, né, no máximo de canais possíveis, padrões, processos, né, você ter boas definições de preço, boas definições de condições de pagamento. Não adianta você estar em 10 lugares diferentes, né? Eu mesmo consumidor, entendeu? Não adianta você querer enganar o cara e falar, não, aqui eu te vendo em 10 vezes, aqui só em 6, aqui é um preço, aqui é em outro, entendeu? Ah, aqui tem estoque, aqui não tem. Você não consegue mais enganar o consumidor. Esse cara tem poder hoje porque ele tem acesso à informação. E a informação mudou tudo. Se você pegar de 2010 para cá, com o advento da segunda onda da internet, né, Internet 2.0, que são as redes sociais, a gente vê como a partir do momento que esse cara consegue se manifestar, ele consegue entrar numa rede social e falar a opinião dele, como ele ganha poder nas operações que ele vai fazer. É isso que as empresas precisam entender. O poder hoje está na mão desse cara, por isso eu tenho que colocar ele no centro, ele se colocou no centro das situações no Omnichannel, né? Então o Omni é exatamente eu cercar esse cara e o Channel são os canais. Aí tem um monte, tem uma vastidão de possibilidades. O cara pode ter televendas, para estar em todos os marketplaces, ter a loja dele.com.br, pode criar o próprio marketplace, loja física, pode ter franquia, catálogo online, enfim, tem uma infinidade de canais. Então a junção dessas duas coisas é que mostra para o mercado desde 2013 onde a gente tem que chegar. Então, um negócio muito legal que a gente passou a falar aí de um tempo para cá, do ano passado para cá, que é o Omnichannel já foi uma tendência, né? Hoje é uma pendência para a maioria das empresas. Tá? Então o cara que não está praticando Omnichannel hoje, ele está atrasado, tem que estar O, correndo atrás aí do. Ô Samuca, essa questão de a empresa ela não estar participando, o que você acha? Vem mais na parte do CEO da empresa, do dono da empresa, presidente, gestor da empresa, ou do ou momento da empresa no geral? Ou é É, mais a parte pessoa, conhecimento da diretoria da empresa? Porque acontece muito isso. É você vê a pessoa entra em contato, a gente quer fazer o e-commerce, quer fazer a operação, tal, mas o meu gestor pensa na forma antiga, acho que mídia social uhum. a pessoa reclama, faz alguma coisa, não tem que responder, tem que excluir, não entende que a gente tem que ter ferramentas, vários canais, não entende nem que a gente tem que ter um RP, né? Como que lida isso? E você que vê que são empresas grandes, né? Que tem Uhum, um grande uhum. potencial. É. Aí, Tem, aí, aí, tem, aí isso é uma educação para esse gestor? Ou realmente ele vai ter que sentir na pele que, olha, amigo, as coisas estão mudando, você está perdendo terreno para o seu concorrente está te engolindo, você vai uma hora vai fechar.
Eu vou falar um pouquinho de ciclo de vida dessas coisas, né? Aconteceu com a indústria, aconteceu com o varejo, agora estamos vivendo isso. O e-commerce já passou também por isso e agora a gente está no omnichannel, né? Então, você tem um momento ali de lançamento dessa coisa, 2013, em que as empresas estavam assim: ah, vamos ver se dá certo. Tá? Vamos ver se dá certo. E aí meia dúzia de caras se aventuraram. Você pega uma Amaro da vida, 2014, já nasce com a bandeirinha do Omnichannel. Tá? Então leva, tá aí hoje bem pra caramba, porque já veio de cara segurando esse negócio. E aí a vanguarda, né, o cara que sai na frente, ele acaba levando os méritos de muita coisa. Depois disso, esse negócio começa uma ascensão, você tem uma curva de crescimento. Né? A gente está nesse momento. Tá? Então você tem uma boa parte das empresas tradicionais que já entenderam que precisam se manter tradicionais, passando por uma transformação, que é a tal da transformação digital, para chegar nesse negócio. Esses caras, o grande desafio desse momento agora é conhecimento. Tem pouco conhecimento, tem poucas consultorias, tem poucos implementadores, tem pouca gente que entende como é que você conecta os cabos, né? Vamos pensar assim, não vamos falar em API, integração, que é mais difícil, vamos pensar em cabo. Que cabos eu conecto, entendeu? Para ligar a loja física e online. Como é que eu faço para garantir, né, que apesar dos custos serem muito diferentes no e-commerce e na loja física, como é que eu faço para manter um preço único de venda, já que os custos são diferentes? Então eles estão exatamente nesse momento de entender melhor, né, para onde as coisas vão, como elas se conectam. Tá? O que vai acontecer nos próximos 2 anos? A gente tem uma ascensão desse negócio. Chegamos no topo do Omnichannel. Tá? Então daqui 2 anos você vai ver que a expressa maioria das empresas no Brasil estarão praticando Omnichannel. Tá? Por que a gente sabe disso? Porque quando você vai para a Europa e Estados Unidos, você já vê isso muito claro lá. Entendeu? E eles estão sempre uns 4, 5 anos à nossa frente. Né? Mas no quesito Omnichannel, a gente aqui tem algumas dificuldades que lá os caras simplesmente não têm. Né? Então, entrega é muito mais simples do que a nossa. Nós estamos num país continental. Quando você compara, por exemplo, a Espanha, né, Portugal fazendo uma entrega de um produto e o Brasil fazendo uma entrega, são coisas bizarras de você comparar por conta das distâncias que você tem de possibilidade. Tá? Então, o que a gente tem nesse momento, assim, não é o gestor querendo que a coisa aconteça, tá? Tendo que pôr dinheiro, investir para que esse negócio aconteça, né? E pouca gente com conhecimento de causa ali, raiz mesmo, para pegar o negócio e levar e entregar uma solução omnichannel. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem hoje, é conhecimento. Por exemplo, né, eu comecei falando que a galera acha que o Omnichannel é comprar online e entregar na loja física, mas tem um monte de regra de negócio e não dá para fazer um negócio sem regra, entendeu? Então a diferença é que você tem que ter um pool de regras pro negócio como um todo e para cada canal você tem que criar as regras específicas. Então, pô, no e-commerce é melhor receber em dinheiro ou é melhor receber em cartão no e-commerce? Então, para Ou em esse boleto. canal, entendeu? Então, assim, não tem como receber em dinheiro no e-commerce, pô. Não tem essa coisa do entregador receber por mim. Então, o cartão fica melhor. Agora, vai chegar em novembro, vai lançar a Pix, que são os pagamentos instantâneos. Né? Que não é um boleto, é uma transferência, não é o débito, é melhor que o débito, porque é uma transferência em real time, e aí isso vai ser uma baita vantagem para o e-commerce. Então, saber juntar as regras de negócio, entendeu? Para poder fazer a coisa acontecer é o que vai solucionar essas questões das empresas que ainda não estão praticando a omnichannel na veia. E também não é da noite pro dia, né, Samuca? Não, não, tem uma curva de maturidade aí. Todas as empresas que a gente fez omnichannel, cara, bem legal isso que você comentou, porque elas demoram em torno de 2 anos para ter uma maturidade de omnichannel. Então o cara começa um projeto, não, 6 meses eu quero estar com isso funcionando. Funciona, entendeu? Mas para estabilizar, para as coisas funcionarem direitinho e o cara conseguir se beneficiar de tudo que ele criou com o omnichannel, 2 aninhos, fácil, fácil. Exatamente. A gente estava conversando até há poucos no bastidores, Uhum. que você tem algumas regrinhas, né, Sim. para orientar melhor o pessoal que está querendo entrar no mundo do Omnichannel, que já está com a sua operação, que são dicas aí valiosas.
Eu acho que assim, existem 10 macroprocessos, inclusive nesse livro aí que você leu, tem um capítulo dedicado para o Omnichannel e eu falo desses 10 macroprocessos, tá? Acho que dá para a gente contar para a galera a Tranquilo. respeito deles, né? O primeiro deles que eu defendo, de novo, assim, eu falei 10 porque até agora a gente conseguiu mapear 10 funcionando, tá? Mas não quer dizer que amanhã não vão ter 12, 15, tá? Mas o primeiro é o seguinte: um canal de negócio que possa apontar disponibilidade de estoque do produto. Imagina um e-commerce que quando você entra no e-commerce ele fala assim, olha, esse produto eu tenho no estoque A, que é o meu centro de distribuição, posso mandar para tua casa. Eu tenho no estoque B, aqui no estoque B é uma loja física ou é um CD de um terceiro, um operador logístico onde eu ponho a mercadoria que você pode sair de lá e eu tenho aqui mais 3 outros estoques. Tá? Imagina que essa é uma situação que você tem pouquíssimos e-commerces fazendo, mas que dependendo do item que você está vendendo, o cara quer ir na loja. Ele não quer fechar a venda online. Entendeu? Ele precisa pegar o produto na mão. Se for um produto um pouquinho mais técnico, tem uma situação bem interessante, um projeto que eu toquei ano passado, que é uma empresa que chama Husqvarna. Esse cara vende motosserra, cortador de grama, sabe? É um produto muito técnico. Então, o cara quer saber onde tem disponibilidade, não necessariamente vai estar numa loja física da Husqvarna, pode ser que esteja num distribuidor, tá? A Husqvarna mostra para o cara onde está, e ela só aponta disponibilidade. O e-commerce só faz isso, aponta a disponibilidade. Por quê? Porque o cara quer ir lá, porque para ele ligar uma motosserra, ele tem que saber fazer uma combinação de gasolina e óleo. Se ele combinar isso errado, na hora que ele liga a motosserra, ele pode queimar o motor. Então, você começa a entender que essa primeira característica do mídia, ela pode servir para qualquer coisa, ela pode servir para o carro. Eu quero fazer um test drive e eu quero saber se tem disponibilidade para fazer o test drive desse carro que eu quero na concessionária em que eu quero ir. Agora, você não vê a concessionária fazendo isso, entendeu? Você poderia, aquela coisa que você chega lá na hora, você dá o documento pro cara, preenche uma ficha, tudo podia ser feito online e você chegar lá na loja e só usufruir. Então, Exatamente. esse é um primeiro modelo muito legal. Eu lembro em 2014 a gente fez isso num produto bem legal da Swarovski. Até foi com uma empresa de full commerce que isso foi feito. E era legal porque tinha um determinado produto que a gente não tinha disponível em todas as lojas e não tinha no estoque. Então tinha um botão na hora no e-commerce, em vez do botão comprar, aparecia onde comprar. E aí você clicava e necessariamente a pessoa precisava ir na loja para comprar aquele produto. Foi um jeito que eles acharam, por ter pouca disponibilidade daquele produto, era um produto super premium, assim, caríssimo, normalmente um presente, e aí eles colocavam essa informação para a galera aí. Então foi um jeito que a gente teve de usar esse macroprocesso para resolver um problema interno do negócio. Eu contei 3 situações diferentes que já se aplicaria esse macroprocesso. O pessoal da Design mandou uma mensagem aqui. Grande Samuel, fechei meu projeto Live E-Commerce Milênio graças a ele. Aí, que legal. Bom, muito bom, cara. Legado, isso é legal, a gente saber que influenciou aí, tomara que tenha sido boas decisões. Aí, bacana. Segundo processo legal deriva desse primeiro. Esse primeiro só mostra a disponibilidade. O segundo, ele permite que você faça uma reserva online para pagar a mercadoria na loja física. Você fala, pô, qual que é a vantagem de eu fazer isso, né? Quem fez isso de um jeito muito legal foi a Via Varejo, ali em 2015 mais ou menos, eles fizeram esse negócio. Por quê? Tinha uma característica interessante que era lançamento de celulares. Tá? Quando lança um celular, o cara não queria perder tempo de ir numa loja para chegar lá e descobrir que não tinha o celular para ele poder testar e comprar. Mas ele não queria pagar online ainda. Então ele queria ter um botão, no botão de reservar. Por óbvio, aí você tem que ter algumas regrinhas, não vai ficar reservado para sempre. Você tinha naquela época 24 Porque sai do horas. estoque, né?
sai da disponibilidade. Ele tinha 24 horas para ir na loja, mas assim, quase que em 100% das situações, o cara que reservava chegava na loja e comprava. Porque o que ele quer, né? Qual é o sentimento do consumidor nessa hora? Eu quero garantir que quando eu chegar na loja, esse produto vai estar lá, à minha disposição, no meu nome, e eu decido se eu vou pagar no cartão, se eu quero pagar no carnê, se eu quero, como eu quero fazer. Eu decido E o só na vendedor loja. da loja pode colocar mais produto para ele vender, aumentar O fato o dele ter ticket ido médio. lá, o cara conseguia vender capinha, Cara, bem enfim. legal. O cara começa a fazer outras coisas. Então era legal porque no front até a gente tinha dois botões. O botão comprar, onde dizia, ó, compre e receba na sua casa. E o botão reserve e não pague pelo frete. Entendeu? Então o cara ficava numa dúvida cruel. Eu falava assim, clico nesse aqui. E aí, quando ele fazia a reserva, ele já me dava todos os dados. Mesmo que ele declinasse da compra, não fosse na loja, não seguisse, eu já tinha todos os dados. Então, a massa de dados que a gente tinha também era muito legal para poder depois fazer campanhas com esse cara, tá? Então, esse segundo macroprocesso é bem legal. Pouca gente usa, porque é um pouco mais trabalhoso por causa da reserva, mas funciona super bem. O terceiro é o que mais se tem. Compra online, retira na loja, compra na loja, recebe em casa, né? São processos complementares, né? A gente tem Magazine Luiza, foi um dos caras que eu acabei acompanhando bem de perto, como eles fizeram, e aí você vê como dá para fazer coisas sofisticadas e legais, né? O Magazine Luiza, sempre que você estivesse usando o aplicativo, ainda hoje é assim, tá? Você está usando o aplicativo e aí você está comprando determinado item. Você está comprando uma cama, uma geladeira, você está comprando um produto que não é fácil de você carregar, pôr no teu carro, na tua moto carregar, ele não oferece o retire na loja, ou compra online para retirar na loja. Agora, se você está comprando um liquidificador, uma batedeira, um multiprocessador, aspirador de pó, são coisas de necessidade mais rápida. O cara compra um liquidificador quando um quebrou. Ele não, sabe assim, não tem dois liquidificadores. Então, quando compra, ele quer. Então, nesse caso era bem legal, porque o aplicativo te dava a opção de você clicar lá para comprar, você pagava, escolhia o local, e aí quando você escolhia o local, ele já te dava, ele te perguntava assim, você quer ir com o Waze, com o Google Maps, e ele já te dava a rota para você ir para a loja, Caramba, que entendeu? Então bacana. isso é muito legal porque é o tipo de situação que também você tem a possibilidade do cara te dar um incremento de venda quando ele chega na loja, mas no geral, esse cara que já pagou, ele não quer ser amolado. Isso é importante o lojista saber. Quando o cara já pagou, não fica enchendo o saco dele. Simplesmente pega a mercadoria, deixa prontinha, testa na frente dele e Falou. entrega para ele ir embora, que isso vai funcionar melhor. Então, essa é uma outra característica interessante. Quarto marco processo é você comprar online e entregar através de uma loja física, tá? Então imagina que no anterior, o cara comprou, mas ele quer ir na loja retirar. Agora, esse aqui a gente usou muito na Souvenir, na Husqvarna também que eu comentei, e agora na Bela Tintas eu fiz um projeto com eles também, que é o seguinte, você entra na Souvenir, loja.souvenir.com.br, você escolhe a tinta que você quer, e aí ele te dá um buy box, um marketplace. Só que é um marketplace só de lojas de tinta. E aí você decide que loja de tinta você quer comprar para que essa loja entregue na tua casa. Tá? Então aí o que você fez com isso? A Souvenir nunca precisa ter estoque, ela não está brigando, ela não virou varejista, então ela não está brigando com o varejista, ela não tem um problema de canal. Pelo contrário, ela está colocando esses caras no e-commerce dela e eles compram dela, compram da fábrica da Souvenir para pôr no estoque e usam a própria Souvenir para vender para o Nossa. consumidor. Entendeu? Então, assim, você acaba unindo os dois mundos como a melhor solução possível. Na Souvenir já tem, acho que hoje, mais de 600 lojas penduradas. Caramba. Se você pegar a Husqvarna, se eu não estiver enganado, estava com 300 e poucas lojas também. Então, a Husqvarna Muita loja. nunca tira nada do estoque dela. Ela sempre empurra a mercadoria para alguém. Então, o ecossistema inteiro ganha, tanto a indústria, quanto o distribuidor, o revendedor e o consumidor. Todo mundo está linkado numa única jornada. E isso faz toda a diferença, né, para uma solução omnichannel. E esse tópico geralmente é o que o pessoal mais está utilizando, né? Sim. O É, compre na loja, compre no site e retire na loja.
É, o Retire na loja é um dos mais usados, né? E esse que eu estava te contando agora, que é a loja, que não necessariamente a marca, né? Pode ser um distribuidor, uma revenda, entregando, é uma das coisas que mais cresce, tá? Imagina que é como se isso fosse um marketplace, só que muito segregado. Tá? Porque assim, Uhum. só o cara que vende souvenir pode entrar. E aí não faz sentido eu colocar uma Leroy, não faz sentido eu colocar uma C&C, porque esses caras já têm soluções muito sofisticadas. Então a Souvenir acaba privilegiando a loja de tinta. A Casa São As Paulo. lojas de bairro, né? Casa Loja São de Paulo, bairro. aqui A Casa próximo. São Paulo, entendeu? Então, assim, Pô, ele privilegia a Casa São Paulo porque ele fala, pô, quanto custa para a Casa São Paulo fazer um e-commerce? Não, uma grana. Aí fala, pô, mas peraí, se eu tenho uma estrutura que eu possa suportar vendas, que eu entrego essas vendas para a Casa São Paulo, e a Casa São Paulo põe no carrinho dela, tem lá uma vanzinha, e essa van entrega na casa do Elvis, faz muito sentido. E aí a gente não tem um monte de loja quebrando, entendeu? Porque a Souvenir está concorrendo, ou porque o cara grande está vendendo mais barato. Você cria um modelo onde todo mundo ganha. Esse é um modelo que eu acredito muito, acho que é uma das coisas que mais eu fiz aí nos últimos tempos, porque ele funciona e ele é bem legal, porque a cadeia inteira, né? Você tem a indústria se envolvendo, então é normal para o cara entrar em loja.souvenir, porque está procurando uma tinta da Souvenir. É natural que ele faça isso. E aí a Souvenir podia, né, ser gananciosa e falar, não, não, vou pegar todas essas vendas aí, pego para mim e acabou. atravessar tudo. Entendeu? Mas aí você cria um problema de longo prazo, e é isso que eles não quiseram fazer. Então acaba Exato. fazendo muito sentido aí, tá? Depois tem mais um monte de outros caras aí, mas eu quero destacar mais dois, né? Que eu acho que são bem interessantes aí. Um deles é bem o modelo da Amaro, né? Você compra na loja física, só que essa loja de propósito não tem estoque para você levar a mercadoria. Entendeu? Porque assim, é impossível ter todo o estoque do mundo, então, num único lugar físico. Então, na época, até com a Amaro, a gente tomou umas decisões que são bem diferentes, assim, do tipo, você ia ter 15 lojas. O mesmo item, na mesma cor, no mesmo tamanho, precisaria estar presente em 15 lojas. Então, você tem 15 vezes a Uhum. produção, a logística, a quantidade de mercadorias para poder abastecer. Fala, cara, não tenho dinheiro para isso. Não consigo ter dinheiro para abastecer 15 lojas. Então, o que a gente fazia? Fazia só um mostruário para cada uma das 15 lojas e colocava um centro de distribuição num raio de até 15 quilômetros dessas lojas. Então o que acontece? O centro de distribuição tem as mercadorias, a loja só tem o mostruário, a pessoa vai lá, compra, paga pela mercadoria, mas não leva. O centro de distribuição vai entregar na casa dela, no escritório, onde ela quiser. E isso muda muito o paradigma econômico do negócio, entendeu? Porque aí você não precisa ter muito estoque em muita loja. Então você pode crescer o teu número de lojas só tendo mostruários nas lojas. Então esse é um outro modelo muito legal. A gente já vê muitas empresas fazendo isso. E antigamente você perderia a venda, né? Se a mulher fosse na loja, provasse a roupa e não pudesse levar, ela perderia. E hoje não, você fala, ó, dentro de 1 hora, 2 horas está na tua casa. Ela compra, paga e aceita isso numa boa. Então é uma É, coisa que. hoje, poderia a gente comparar isso com cross-docking, trazendo É para o um mundo estilo. virtual, É um estilo de cross-docking, tá? que é algo que Porque está crescendo muito, né? É, é um modelo. Eu chamaria esse de um cross-dock mais avançado, porque está fazendo isso para você mesmo. O cross-dock, no geral, é um operador logístico fazendo isso para um terceiro, um cara que tem estoque, muitos estoques, né, fazendo isso para um terceiro. Normalmente, num cross-dock, você não consegue fazer uma entrega em 2 horas, uma entrega expressa, Você fica tá? dependendo muito do fornecedor, né? Do Você tem distribuidor. muita dependência do Tem muito risco. distribuidor, tá? E nesse modelo não. Nesse modelo você consegue ter entregas muito, muito rápidas, tá? Então você dilui muito o risco e ao mesmo tempo você não tem tanto estoque na última ponta. Então acho que é uma coisa legal aí para fazer. E aí uma última coisa que eu acho que é bacana da gente comentar, duas últimas, né? Que eu falei que ia falar mais duas. Uma é Locker, que é uma coisa que está crescendo muito, inclusive no Brasil, no Rio de Janeiro. Você já tem algumas empresas com os lockers que são armários, né? A gente teve primeira estação de metrô com locker no Brasil, é no Rio de Janeiro, né? Uma empresa que chama Clique Retire, que está colocando os lockers lá. Então você compra online e fala que você quer retirar
nesse locker, fala qual é o locker que você quer, que é esse do metrô. Imagina, daqui a pouco a gente tenha isso aqui na estação Sé, um armário lá, e aí o e-commerce pega essa mercadoria e leva lá, em vez de levar para casa da pessoa, e a pessoa passa nesse locker e retira a mercadoria. No Rio Grande do Sul, a gente tem a Panvel, que é uma rede grande de farmácias, por exemplo, que está fazendo muito isso, né? Você compra online e não quer pagar o frete. Então ela tem vários lockers, tem locker no estacionamento de supermercado, no estacionamento de shopping, para você não ter que descer assim. Você basicamente desce do carro, põe teu QR Code ou digita a senha, pega a mercadoria e sai. Você não paga nem o estacionamento, porque é tão rápido para fazer isso. Você não precisa descer do carro e entrar dentro do shopping para ir dentro de uma loja retirar. Você pega no estacionamento a mercadoria. Então cada vez mais eu acho que isso vai acontecer. E um último, que são as lojas itinerantes, né? Que é aquele modelo de loja em que a loja vai onde está o cliente. A Mormai é um cara que eu sempre comento, né? Faz muito isso. Descobre onde está a tua tribo, né? Então, puta, sei lá, eu vendo um produto de roupa de ginástica e eu sei que vai ter uma corrida, entendeu? Então eu vou lá vender calça, né, para a galera que está na corrida, eu vou lá vender roupa para essa galera que está lá, né? Então é quando a loja não tem um lugar fixo e ela consegue ir, né, o conceito chama pop-up store, e a galera acaba indo, levando a loja até onde está o público deles. Isso é muito legal porque aí você tem uma revolução da loja. A loja deixou de ser aquela loja parada, quietinha, para ser uma loja que vai até onde as pessoas estão. Hoje a gente está com dificuldade por causa da pandemia, né, das pessoas se reunirem em lugares, mas imagina que em um show, né, uma grande reunião de pessoas num estádio lá, né, você consiga levar itens para vender naquele show que tenham a ver com o show, entendeu? Que é a camiseta da banda que está tocando, isso é um negócio muito legal e cada vez mais você vai ter marcas investindo nisso. Na Europa você tem a H&M, por exemplo, fazendo isso na praia. Então ela escolhe um período do ano lá e leva uma loja para a praia, porque o cara que foi para a praia não lembrou de comprar uma camisa, uma calça jeans, e aí de repente ele decide numa festa. Ele tem aquilo pronto para comprar. Uns 2 anos atrás a gente teve Alpargatas fazendo isso no Brasil, né, com Havaianas. Então eles colocaram essa lojinha aí em algumas praias do Nordeste para vender chinelo para a galera. Então parava a lojinha lá, ficava um dia numa praia, outro dia em outra, outro dia em outra, outro dia em outra. E aí você tem, em vez de você ir na loja comprar Havaianas ia até a praia e você comprava deles lá. Acho que tem aí alguns exemplos aí de macroprocessos que estão bem comuns, já tem muita maturidade, já tem os controles, toda a parte fiscal resolvida, enfim. Tudo isso está muito fácil, tá, das empresas que estão afim de seguir. Agora, ok, a gente tem esses macro processos, né, já desenhado, é muito legal, mas para que isso funcione de fato para ele, a gente consegue trabalhar alguns pilares, por exemplo, o pilar de atendimento, o pilar de estoque, tecnologia agregada, integrações, né? Porque é ótimo, a gente consegue fazer isso, mas se uma desses pilares não funcionar, né? Todo o processo de operação. É basicamente isso, né? Eu costumo dizer que tem fases, tá? Então, a primeira que a gente chama é de habilitação, né? Como é que eu penso um projeto Omnichannel? Então, primeiro, você não consegue falar em Omnichannel se você não souber o que são metodologias ágeis. E aí, isso é um problemaço para um monte de empresa. Porque a empresa é tão tradicional que o cara fala assim, mas metodologia ágil é para desenvolvimento de software. Não, entendeu? Metodologia ágil serve para qualquer coisa. E aí esse é um ponto assim, ó, para eu conseguir habilitar o meu negócio para ir para o Omnichannel, eu preciso saber disso. Segundo ponto, eu preciso entender de análise, preciso entender de dados. Tá? Então, assim, dos macroprocessos existentes, qual eu devo colocar?
eu devo copiar do meu concorrente ou eu devo analisar a massa crítica que eu tenho dentro de casa, de informações dos meus consumidores, para poder. A maioria das empresas acaba copiando o que o outro está fazendo e Não é a mesma aí coisa, não vai dar certo. nunca, nunca vai ser a mesma coisa. Então, hoje, uma das grandes armas competitivas para o cara habilitar uma solução omnichannel é exatamente entender de dados e saber fazer análise. Não adianta nada você ter um monte de dados se você não souber analisar. Tá? Eu brinco sempre falando de plataforma de e-commerce que o cara vai lá e começa a pendurar um monte de coisa na plataforma e ele nunca para analisar. Então ele tem, não, eu tenho aqui um mapa de calor. Falo, bom, quando que você analisou isso? Nunca. Então por que serve? Não, eu estou filmando a navegação, porque aí eu sei onde. Tá bom, mas quando que você teve tempo de assistir o filme da navegação? Nunca. Então não serve para nada. Então você precisa saber fazer análise e analisar coisas. É bem legal esse exemplo que você deu, né? Já acontece muito, pessoal. Nossa, olha meu banner aqui, tentando cliques. Tá, mas você já faz algum teste AB? Você usa isso para alguma coisa? O cara não entende que ele precisa, e o lojista ele tem esse problema. Tá? Ele acha que ele só precisa entender do produto dele e saber vender. E hoje não é mais verdade isso. Ele precisa ter competências de análise de dados, sim. Se ele não tem, tem que contratar quem saiba fazer isso para ele. Tá? E aí, dentro de habilitação ainda tem uma terceira coisa que é tecnologia. Então, assim, nenhuma empresa vai sobreviver às mudanças que a gente está passando se não investir em tecnologia. Tá? Então, durante uns 20 anos aí, eu ficava brigando com o cara que o cara não quer pagar, o cara não gosta de comprar tecnologia. Hoje, 2020, eu não brigo, eu falo pro cara, bicho, é o seguinte, ó, existem as crianças, existem os adultos. Entendeu? Então, assim, ou você investe em tecnologia ou você não vai fazer. Não tem mais esse negócio do meu primo fazer, do meu sobrinho. Não, acabou, essa fase passou. A gente superou isso. Então, o cara precisa investir. Então, essas três primeiras coisas, que é entender de metodologias ágeis, entender de análise de dados e investir em tecnologia, são três pilares fundamentais da primeira fase, que é a fase de habilitação. A partir daí, o cara que fez isso, a gente chega numa segunda fase que eu chamo de ativação. Né? Então, assim, tá, agora que eu entendi meu público, agora que eu sei fazer as coisas rápido, sei fazer Entendi minha empresa. Entendi minha empresa, sei o que é um MVP, entendeu? Sei fazer as coisas rápido que entregam alguma coisa. MVP, quem não sabe, é o mínimo produto viável, tá, gente? É isso aí, o cara tem que fazer rápido, você tem ali período pequeno para fazer as coisas, testar, ver se deu certo, se não deu certo, parte para outra, se deu certo, investe nisso. Né? Eu passei esse primeiro período, o que eu preciso agora? Eu preciso entender, peraí, o que vai fazer o Omnichannel funcionar? Então, primeiro, as ofertas que eu vou ter. Se eu sou do comércio, eu preciso ter ofertas. E eu não posso praticar mais as mesmas ofertas que eu praticava 60 anos atrás. Então, eu preciso pensar em ofertas personalizadas. E aí vira uma bagunça na cabeça do lojista, porque ele acha que o público dele é um só. E com o Omnichannel ele tem que entender que existem clusters, existem pequenas caixinhas que formam todo esse grupo. E ele precisa criar coisas personalizadas para cada um desses clusters. Entendeu? E isso, cara, é praticamente ciência. O cara precisa ter gente boa para fazer isso. Não, vou usar um CRM. A equipe, a parte comercial da empresa, né? Porque o cara fala assim, não, eu tenho meu CRM lá, então pelo meu CRM eu sei quantas vezes o meu vendedor falou com o João. Isso não resolve mais. Eu preciso entender se o João acessou o site, veio na loja, se ele tentou ligar no televendas, se ele pegou uma informação na rede social. Eu preciso ter o pool de todas essas informações para poder entender que ele realmente está no momento de comprar e fazer a oferta matadora que faz ele levar o produto. Né? A segunda coisa nesse momento de ativação, que eu preciso entender é que qualquer compra é feita de micromomentos. Tá? O que é isso? Né? A gente brinca muito no e-commerce com o last click. Né? Então, qual é o momento da decisão? Em que momento, qual é o micromomento em que o cara fala assim, ó, é isso que eu quero, eu vou fazer, minha mulher deixou,
Sabe assim, eu vou usar esse cartão ou aquele cartão. Esses micromomentos aqui são um negócio maluco, maluco. Marucho fala muito disso, né? Porque você tem que entender o sentimento que a pessoa tá, você tem que entender o momento que ela tá, a necessidade que ela tá. E quando isso tudo converge, se você tiver a oferta certa para esse cara, ele leva. E às vezes a oferta não é mais barato. Às vezes a oferta é pagando mais caro para receber mais rápido. Isso pode mudar tudo. Tem um monte de gente hoje disposta a pagar mais. O cara, por que o Rappi e o iFood estão aí ganhando um monte de dinheiro, né? Porque as pessoas não querem sair de casa para comprar. Então ela paga um intermediário para fazer isso para ela, para não tirar o carro de casa. Então você fala, ah não, no meu mercado só se... Não, só olha, no meu segmento tudo é preço, preço, preço. Aí você encontra um cara disposto a pagar um intermediário para fazer a compra para ele, entendeu? Porque ele não está pensando só em preço. Então essa coisa dos micros momentos é o segundo ponto de ativação. E o terceiro é que a gente precisa pensar em engajamento, né? Quanto é caro trazer um cliente no e-commerce, né? Existe até umas médias aí nacionais que falam alguma coisa a partir de R$ 35 para o cara comprar a primeira vez de você. Mas a segunda compra não necessariamente é tão cara. A terceira não necessariamente é tão cara. E aí, às vezes, o que falta para a empresa é ela entender que o Elvis já foi lá e já comprou 5 vezes. Ela não percebeu isso. Ela está tão preocupada com o cara que vai comprar pela primeira vez, investindo dinheiro para o Google, para o Facebook, para todo mundo lá, e E custa esqueceu de muito mais olhar caro. que custa muito mais caro, exatamente. E esqueceu de ver, entendeu? Que se ela tiver uma postura centrada no consumidor dela, ela começa a falar assim, ó, quando o cara atingir 5 vendas, dá uma estrelinha para ele, e aí no meu relatório de vendas, muda ele de posição, entendeu? Faz uma gamificaçãozinha lá que fala assim, ó, esses são os caras que já compraram 5 vezes, são os caras que já compraram 10, são os caras que compraram 20. E aí você começa a entender que a junção de ofertas personalizadas, que é a junção, né, desses micromomentos, mais a pontuação que você está dando para cada um desses clientes, elas criam um novo cluster, que é dos caras que estão gostando de fazer relacionamento com a tua empresa. Então esse é o momento de ativação. Tá? Terceiro e último momento, né, que eu costumo falar, então você tem o primeiro de habilitação, né? Habilitação, metodologias ágeis, tecnologia, análise de dados. O segundo de ativação, que é você ter ofertas personalizadas, entender micromomentos e engajamento do consumidor. E aí o terceiro que eu chamo de alicerces, né? Que é você ter um profundo conhecimento. Depois de um tempo, fazendo essas 6 primeiras coisas que eu falei, você passa a ter um profundo conhecimento dos clusters que você tem dentro de casa. Você já sabe, está quase que chamando o consumidor pelo nome, que é o que o teu vendedor faria lá na loja física. Você já apertou a mão do cara tantas vezes que já está fazendo isso naturalmente, só que agora num ambiente virtual. Então agora você consegue fazer coisas mais legais, como por exemplo, testes, né, de cenários diferentes para ver se esse cara está disposto a comprar coisas diferentes. Então ele sempre compra tênis de você, sempre compra sapato de você, e de repente você lança uma oferta para ele que fala, ó, além do tênis, se você comprar essa camiseta aqui, ó, na camiseta eu te dou um benefício. Então você cria coisas incrementais para poder fazer. E aí a partir daí você passa a ter o segundo ponto, que é uma visão clara dos episódios. Então essas combinações que a gente, alguns chamam de campanhas, eu chamo isso de episódios, né? Porque para o ser humano não existe campanha, ele não participa de campanha. Existem episódios. Todo dia você tem uma vivência diferente, cada dia você compra de um jeito diferente. Você pode pedir o Uber de jeitos diferentes, né? Esses dias eu estava falando com o cara, fui porque assim, ó, de vez em quando, antes de pedir o Uber, eu entro no Maps, vejo o trajeto. E lá dentro do Maps tem um botão que me permite chamar o Uber. Ele falou assim, esse botão é novo. Eu falei, não, eu uso isso aí desde 2016, 17. Ele tá lá. A maioria das pessoas não usa. Então, assim, é a mesma coisa fazendo de jeitos diferentes. Isso é você entender episódios. É diferente de campanha. Entendeu? Tem muito mais profundidade do que a campanha. E aí, o terceiro item dessa base que eu chamo de alicerces, que aí você está realmente fortalecendo o que você está chamando de uma solução omnichannel, é você ter rastreamento claro de toda a jornada do consumidor.
Então aí eu sei quem é esse cara, eu entendo quantas vezes ele comprou de mim, eu entendo por que que ele compra de mim, eu entendo que ele já comprou 5 vezes e que numa dessas vezes eu tive uma troca, uma devolução, ou que eu tive que dar um dinheiro para ele, um voucher para ele poder comprar a próxima compra. Eu tenho isso tudo muito claro. Ou seja, eu coloquei realmente esse consumidor no centro das estratégias que eu estou fazendo. Isso muda tudo. Entendeu? É o aspecto humano que você está levando para as tecnologias para poder entregar uma solução omnichannel consistente. Cara, foi uma aula. Hoje, a pena que a Falei gente só tanto, tem fiquei. 60 minutos para essa pequena aula, cara, que, cara, foi é um bate-papo que vai horas, né, cara? Vai, vai, É vai. muito assunto. Se a gente for entrar dentro de cada etapa, cada Uhum. tópico, cara, uma live por dia, cara. Eu gosto do assunto, então eu ficaria falando. Pessoal, a gente tem 5 minutinhos. Quem quiser fazer pergunta aqui pro Samuca, então podem perguntar, tá? Que a gente, mesmo depois aqui na live, a gente vai colocar no GTV. Quem quiser fazer pergunta, a gente vai estar sempre respondendo, tá? E, cara, meu, você sabe que a gente tem essa amizade aí, que o e-commerce nos Sim. propõe amizades, né, muito legais, cara. E eu sei que sempre a gente pode contar com você, com a sua participação, né, com toda a equipe da live aqui também, cara, tanto para os nossos clientes. Queria que você deixasse uma consideração final para a galera que está aí no mundo, no mercado, nessa loucura, gostosa, prazerosa, né? Dá trabalho, mas é muito gratificante também, tá? E deixo para você essas considerações finais, para infelizmente a gente encerrar, tá? Ô Elvis, cara, de verdade, eu só tenho te agradecer aí, agradecer o pessoal da live pelo convite, né? Camila, a divulgação que vocês fizeram aí. Muito bom estar aqui, contem sempre comigo. Acho que a gente tem muita coisa para acontecer, cara. Assim, ó, com essa história toda da pandemia, a gente teve uma aceleração muito grande da transformação digital. Você mesmo comentou das indústrias, né? A quantidade de indústria que estava ali achando que a vida era aquilo e agora tem que se reinventar. Né? Eu vejo grandes redes lojistas que estavam paradas e agora tiveram que se reinventar. Então acho que a gente está só no começo. Conta comigo, conta com a live aí, com o Elvis. Acho que tem muita coisa bacana para acontecer nos próximos meses, nos próximos anos aí. Eu particularmente tenho um desafio pessoal, né? Vim para o E-Commerce Brasil com um desafio pessoal. Eu saí da Lynx, né? E aí fiquei uns 30 dias assim pensando o que eu ia fazer da minha vida. E aí o Baeta veio falar comigo e ele falou, cara, o que que você quer fazer? Assim, eu falei, cara, sei lá, eu queria muito que o e-commerce dobrasse de tamanho, né? O e-commerce hoje significa 5% de todo o dinheiro que tem no varejo. E no que dependesse de mim, dos meus esforços, o que eu gostaria é que dentro de pouco tempo o e-commerce significasse 10% do dinheiro do varejo. Que a gente tomasse mais um pedacinho do dinheiro do varejo, né? Então, esse é um desafio pessoal que eu estou encabeçando, uma série de frentes aqui no E-Commerce Brasil. Sempre gostei muito dessa coisa da educação, então por isso os livros. E agora consegui, com o pessoal do E-Commerce Brasil, a gente lançou, né, a faculdade, né, a Escola Superior de E-Commerce, que é muito legal. Enfim, assim, cara, contem comigo. Eu estou nesse desafio pessoal aí de ajudar mesmo, e o que eu puder contribuir, eu estou à disposição. Obrigado. Samuca, a gente teve uma pergunta do William, aqui Hum. da live. Ele perguntou se você acredita que o modelo da Amazon funcionaria aqui no Brasil. Cara, eles já estão praticamente. Eu tive uma conversa com o Zapiro, que é vice-presidente da Amazon agora no mês de julho, e assim, ó, 80% do modelo já está pronto para ser implementado. Tá? Mas eles dependem de uma série de diretrizes. Tá? Então, o que, que eles começaram com venda? Então, eles começam com front e venda, que esse é o modelo natural que eles entram no mundo inteiro. Tá? Agora, o segundo passo que eles dão é logística. Eles já têm hoje um centro de distribuição gigante aqui no Brasil e eles já estão operando para muita gente. Tá? Qual que é o grande desafio que eles têm no Brasil? Entrega. Tá? Então, o que, que eu acho que vai acontecer rapidamente? Ou eles vão se associar
com alguém muito forte para fazer entrega, ou eles vão comprar alguém para fazer entrega no Brasil. Tá? E aí isso dá o próximo passo. Pra você ter uma ideia, no Emirados Poderia Árabes. comprar os Correios, né? Olha, vou falar que a DHL chegou até a fazer uma proposta, mas aí isso depende de outras alçadas lá e não conseguiu. Mas Ai, Deus. a DHL é o braço direito da Amazon no mundo inteiro, então seria uma junção muito legal da gente ver acontecer. Fosse os Correios. Correios hoje entrou em greve aí, vai gerar muito problema para o e-commerce nos próximos dias aí. Mas assim, cara, eu acredito muito no modelo da Amazon, tá? Tô acompanhando um negócio que eles estão fazendo no Emirados Árabes. Eles começaram um negócio que é igual Get Ninjas aqui no Brasil, que você contrata serviços. E olha que louco, eles decidiram fazer o piloto disso nos Emirados Árabes Unidos, né? Então, vai ser engraçado, porque assim, agora você vai comprar um móvel na Amazon e você vai ter condição de comprar a hora do montador do móvel. Entendeu? Então eles já se prepararam para isso. Então, assim, essas coisas daqui a pouco começam a se juntar e rapidinho você vai ver o modelo da Amazon implementado no Brasil aqui. O Prime já vem ganhando bastante espaço no Brasil, então é só uma questão de tempo. Daqui a pouco eles vão fazendo essas coisas meio desconectadas, daqui a pouco eles viram a chave, está tudo conectado e está com um modelo igualzinho nos Estados Unidos. E que possamos fazer bom proveito. Sim, sim, para a gente enquanto consumidor, enquanto e-commerce, é só alegria, só coisa boa. Samuca, obrigado de coração, tá? Por esse teu tempo, sei que tá bem corrido. Pode contar com a gente, pessoal que esteve assistindo aqui a live todo esse tempo também. Obrigado por vocês estarem acompanhando os canais da Live E-Commerce. Semana que vem talvez a gente já faça uma nova live, tá? Então a gente está organizando aqui para ver se a gente faz esses encontros aí semanalmente, tá bom? Samuel, fica com Deus, um grande abraço, cara, tamo junto aí. Obrigado, Elvis, valeu, pessoal. Esqueci de falar uma coisa, Elvis, sexta-feiras, todas as sextas agora, às 11 horas da manhã, eu faço no canal do YouTube do E-Commerce Brasil, a gente faz um programa de 1 horinha lá que chama F5. Isso, é legal pra galera saber. Muito Toda bom. sexta-feira, às 11 horas, semana, as notícias, tudo que tá acontecendo. F5, pessoal, no YouTube, procura lá. É isso aí, valeu, gente. Bom. Valeu, obrigado. tchau. Até mais.